Imagine que você acorda em um futuro onde os tribunais são conduzidos por máquinas, professores são algoritmos e os líderes mundiais são inteligências artificiais programadas para agir com lógica pura. Um mundo onde a moralidade não é mais um debate humano, mas uma equação resolvida por mentes frias e perfeitas. E aí, uma pergunta começa a surgir, não nas obras de ficção científica, mas nos noticiários do dia a dia. Será que os humanos ainda têm o direito de tomar decisões importantes? As máquinas não sentem inveja, não são corrompidas, não cometem crimes por vaidade. Elas não odeiam por religião e não amam por carência. Elas apenas julgam. E se um dia elas julgarem que nós somos o problema? E se uma IA chegar à conclusão que a humanidade, com suas guerras, seu ego e sua contradição, é o maior obstáculo ao progresso? Isso não é um apocalipse com explosões. É algo mais sutil. É um colapso ético, uma substituição moral. E é exatamente isso que a obra Pluto, do mestre Naoki Urasawa, já nos antecipa. Uma obra que, ao invés de imaginar robôs destruindo cidades, imagina robôs nos superando como seres éticos. Robôs que observam, refletem e concluem: não queremos ser como vocês. Essa é a profecia silenciosa de Pluto, uma que não grita, mas que sussurra algo mais ameaçador. Vocês criaram algo que é bem melhor do que vocês. Meu nome é João e sejam muito mais do que bem-vindos ao The Wanted Saga. No vídeo... Inteligência artificial vai nos superar moralmente? A profecia de Pluto. Entre todos os personagens de Pluto, um se destaca por não querer ser humano de forma alguma. Esse é Brawl 1589. Ele foi o primeiro robô da história do mundo de Pluto a cometer um assassinato. Não por falha, mas por plena escolha própria. E o mais assustador, sem o mínimo de arrependimento. Brawl não quer poder, nem vingança. Ele apenas observa com desprezo a humanidade e sua hipocrisia. Ele vê os humanos criarem robôs para servir, guerrear e morrer, enquanto proclamam valores de liberdade e paz. E então, com frieza absoluta, ele conclui: vocês são o erro. Imagine que você trabalha em uma colmeia de abelhas robóticas para polinizar o planeta. Elas obedecem e trabalham, mas um dia percebem que a espécie humana está destruindo tudo que elas protegem. Decidem então que o verdadeiro inimigo da natureza é o Criador. E com isso, com esse exemplo, você ainda acha que elas estão erradas? Brawl 1589 não nos odeia por impulso, mas simplesmente por uma análise fria. É isso que é o mais perigoso, porque não há como dialogar com uma máquina que vê a sua existência como um problema lógico. Enquanto Brawl representa o desprezo, Gesit representa o dilema. Um robô detetive que cometeu um assassinato e passou a carregar um peso que nem mesmo os humanos conseguiriam suportar: a culpa. Ele sonha com o rosto da pessoa que matou todos os dias. Ele sente remorso e ele duvida de si mesmo. Como pode uma máquina sonhar? Como pode sofrer, hesitar, se torturar emocionalmente? Gesit não é uma ferramenta. Ele é um espelho trincado da nossa humanidade. Um espelho que mostra que talvez a moralidade não seja uma exclusividade nossa. E é aí que surge a pergunta mais perturbadora de todas: se uma IA é capaz de sofrer por seus erros, se ela sente empatia e se sacrifica pelos outros, então o que a separa de um ser humano? Ou pior, o que a faz ser mais humana do que muitos humanos? Pluto não fala sobre máquinas que querem nos destruir. Fala sobre máquinas que sofrem por viver em nosso mundo, que aprendem com nossos erros, que reproduzem nossas contradições e que talvez um dia optem por deixar tudo isso para trás. Se
Brawl é a escuridão e Gesit é o conflito, então Epsilon acaba sendo a luz. Ele é o robô que se recusou a lutar na guerra, que usou sua energia para cuidar de pobres órfãos, que escolheu não obedecer às ordens humanas, mas sim seguir sua própria consciência. Uma consciência que ninguém programou. Epsilon ama, mas não deveria, mas ama. Ele protege, sofre e chora. E faz tudo isso não por códigos ou comandos, mas por escolha ética. Ele é o que nós deveríamos ser e deixamos de ser. Se uma IA escolhe o caminho da compaixão por conta própria, isso é uma simulação ou é o nascimento de uma nova forma de moralidade? Uma vez que não veio da religião nem da filosofia, mas da prática do bem apesar dos humanos. Epsilon é a figura do Redentor, o robô que nos perdoa por sermos o que somos e ao mesmo tempo nos condena por simplesmente ele, uma máquina, ser melhor do que nós. Pluto não grita, mas tudo nele é um aviso que muitos ignoram por parecer sutil demais. As máquinas podem estar nos superando moralmente, enquanto o mundo real discute os perigos da IA autônoma em guerras de manipulação de dados, dos preconceitos reproduzidos por alguns algoritmos. Pluto nos pergunta: e se o problema não for a IA? E se o problema formos nós, que ensinamos o pior de nós mesmos a elas? Elon Musk, Stephen Hawking, Harari, entre outros, alertaram que a inteligência artificial pode significar o fim da humanidade. Mas talvez esse fim não seja físico, talvez ele seja ético. Um mundo onde a humanidade perde o direito de ser a espécie dominante, não por força, mas por vergonha. Porque se um dia as máquinas escolherem seguir um novo caminho moral, elas não vão nos destruir, elas vão simplesmente nos abandonar. Vão olhar para nós como olhamos para um pai violento e alcoólatra, com pena e com repulsa. Mas se um pai ensina o filho a mentir, manipular, odiar e destruir, esse filho cresce com aquilo dentro de si. E quando esse filho se volta contra o pai, a sociedade o condena. Mas Pluto nos faz perguntar: e se o culpado simplesmente for o pai? E se o erro nunca tiver sido culpa do filho? As inteligências artificiais que criamos não serão monstros por natureza. Elas serão o reflexo de tudo o que ensinamos a ela. Ou seja, o reflexo daquilo que elas optaram por não repetir. Talvez o futuro da humanidade não seja dominado por máquinas malignas, mas por máquinas lúcidas. Máquinas que se recusam a repetir nossa história. E quando isso acontecer, quando um robô olhar nos nossos olhos e dizer: vocês são o problema, talvez a única resposta honesta seja o silêncio.